Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física, número 17, para vocês do sexto ano. E na aula de hoje, pessoal, eu fiz uma pesquisa sobre diversos campeonatos e tipos de campeonatos, né? E entre esses campeonatos, eu encontrei um muito exótico, que nós vamos conversar sobre ele hoje, tá? São os Highland Games, né? Bem, pessoal, na nossa viagem pelo mundo, conhecendo esportes, às vezes exóticos e às vezes muito conhecidos fora do Brasil, mas talvez nem tão conhecidos aqui, né? Nessa viagem toda, nessas pesquisas, nós sempre encontraremos as mais diversas manifestações do homem em movimento. E bem longe daqui, né, enquanto dura o nosso inverno, no verão do hemisfério norte do planeta, nós visitaremos um pequeno país chamado Escócia para conhecer os Scottish Highland Games, né, uma espécie de mini Olimpíadas com diversas modalidades, diversas modalidades um tanto excêntricas para os nossos olhos. Vamos conhecê-las um pouquinho hoje então. O que são os Highland Games, né? Os Highland Games são eventos que acontecem entre junho e setembro, reunindo cultura e esportes em uma celebração das tradições escocesas e celtas. Foram os Highland Games que inspiraram o barão Pierre de Coubertin a reviver os Jogos Olímpicos modernos, depois de ele ter assistido a uma apresentação dos escoceses durante a Exposição Universal de 1889 em Paris. Uau, pessoal, então mais antigo que as Olimpíadas, né? Pelo menos que as Olimpíadas modernas. Qual que é a origem dessa competição, desse torneio, desses mini-jogos? Estima-se que uma versão mais primordial desses jogos teve origem na Irlanda em torno de 2000 a.C., né? E eles foram trazidos para a Escócia durante migrações entre os séculos IV, entre os séculos V depois de Cristo. Entre os celtas antigos, que são os povos que viviam naquelas regiões, né, os jogos serviam para eleger os soldados mais fortes. Os clãs escoceses, eles organizavam jogos para que os seus líderes escolhessem talvez o lutador mais forte, né, ou os seus melhores trabalhadores. O evento ele tomou uma forma mesmo na Escócia durante o século XI e ele foi retomado em meados do século XVIII. Atualmente, né, gente, cerca de 80 cidades organizam os jogos. E esses jogos eles reúnem membros das comunidades e visitantes para assistir essas apresentações de dança ou competições de bandas de gaita, de fole e outros instrumentos tradicionais. Bem, isso também conta com tendas de variadas atividades de comércio. Os clãs, uma espécie de vilarejo ou família, né? Eles ainda estão presentes, mas de forma mais social para apresentar, para seguir, né, tradições e costumes. Nós vemos aqui um campo onde alguns desses jogos estão sendo realizados. Tá? Características. O maior dos jogos é considerado o Coal Highland Games, organizado na cidade chamada Dunoon, que reúne 23 mil pessoas. A rainha Elizabeth II e a família real eles costumam frequentar o Bremer Gathering, na cidade onde fica o Castelo Balmoral, a residência real de verão na Escócia. Categorias, tá? As apresentações de dança elas acontecem nas categorias adulto e criança, e individual ou em grupos. Todos devidamente vestidos com aqueles tradicionais trajes escoceses, que é aquela saia quadriculada que nós chamamos de kilt, que eles chamam de kilt. Tá? Em termos de esporte, os jogos são divididos em dois tipos, tá? Os jogos leves
e os jogos pesados. Os jogos leves, eles incluem uma corrida, ciclismo, cabo de guerra, no entretanto, a grande atração dos Highland Games, né, são principalmente no norte do país, são os jogos pesados, né, os chamados Heavy Games. Heavy é pesado em inglês e game é jogo. Bem, vamos conhecer agora algumas modalidades dos jogos pesados. O arremesso de tronco, Caber Toss, né? A competição mais famosa dos jogos, onde os atletas eles devem carregar um tronco e arremessá-lo de uma forma que ele dê uma volta completa. O importante aqui não é a distância, mas a forma como o tronco dá a volta na hora em que é arremessado e atinge o chão. Arremesso de martelo, Scottish Hammer Throw, apesar de algumas diferenças, ele é parecido com a modalidade que existe nos Jogos Olímpicos, né? O arremesso de martelo dos Jogos Olímpicos. Arremesso de pedra, né? Ou colocar a pedra, Stone Putt, similar ao arremesso de peso que conhecemos, mas feito com uma pedra e que pode variar o tamanho e o peso dependendo da dificuldade, tá? Arremesso de peso, Weight Throw, também parecido com o arremesso de martelo que conhecemos, né? Ele tem uma bola de ferro anexada a uma corrente e só pode ser arremessada com um dos braços. Arremesso de altura, né? Way over the bar. O atleta nessa modalidade ele deve arremessar um peso de ferro sobre uma barra similar àquela barra que é usada no salto com vara, né? E essa altura vai aumentando cada vez que o atleta acertar, cada vez que ele conseguir aumentar, né? Assim como no salto. Olha, gente, a vestimenta, como não podia deixar de ser em uma celebração tradicional, os atletas dos jogos pesados eles podem até usar shorts ou bermudas compressoras, mas obrigatoriamente eles devem usar o kilt, que é essa saia utilizada pelos homens naquela região do mundo, tá? Na Escócia, na Escócia principalmente. Arremesso de comida. Seguindo o já conhecido bom humor escocês, né, em algumas cidades há uma competição chamada arremesso de haggis, à distância, chamado de haggis hurling. Sim, gente, é isso mesmo. Os competidores eles arremessam um prato famoso na Escócia, que começou como piada nos anos 70 e virou uma competição oficial. O recorde de arremesso é de 217 pés, ou 66 metros. Bem, assista no canal, tá? No canal Visit Scotland, um arremesso de tronco sendo realizado. Ó. Então, pessoal, é só clicar na imagem e assistir a como que essa modalidade é realizada, tá? Outras versões. Cerca de 80 cidades fazem parte da Scottish Highland Games Association, associação das cidades que fazem parte que realizam esses eventos, tá? Outros países, principalmente os Estados Unidos, por eles terem muitos descendentes escoceses, eles também realizam alguma versão desse Highland Games. É como se fosse um grupo de brasileiros fazendo um carnaval no Japão, tá? Os jogos são garantia de um dia divertido com a família e a chance de conhecer um pouquinho mais, gente, as tradições de outros países, de outros lugares, né? Após a nossa viagem para essa outra parte do mundo, nós podemos agora nos concentrar e vocês poderão responder as atividades propostas para a aula de hoje sobre os Highland Games. Eu desejo a vocês todos ótimos estudos e uma boa semana.